Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será variação na expressão dos genes. Então pessoal, a expressão dos genes ela pode ser variável, então isso é bem interessante. Logo, indivíduos com um determinado gene podem ou não apresentar o traço fenotípico correspondente. Isso porque a expressão dos genes pode ser influenciada por vários fatores, como as condições ambientais, pessoal. Além disso, em indivíduos que apresentam esse traço, a forma de expressão dele pode variar, pessoal. Então, por exemplo, duas pessoas elas podem apresentar os mesmos tipos de genes para uma característica fenotípica em particular, como a cor da pele ou o número de hemácias no sangue, mas apresentar fenótipos diferentes. No caso, elas podem ter tons de pele diferentes em função da exposição à radiação solar ou uma quantidade maior de hemácias no sangue pelo fato de uma delas viver em um local onde o ar é mais rarefeito, ok? Então, pode existir uma variação na expressão dos genes que os indivíduos possuem, pessoal. Nós temos aqui a variação descontínua. Em relação a ela, pessoal, ela é entendida da seguinte maneira: é o tipo de variação em que o indivíduo apresenta ou não aquele fenótipo específico. Por isso, ela é dita como a variação descontínua do tipo sim ou não. Ou o indivíduo tem ou o indivíduo não tem aquele determinado traço. Por exemplo, animais com pigmentação normal ou albina, ou seja, aquele indivíduo vai apresentar aquela característica, pigmentação normal da pele, que é um traço, ou ausência de pigmentação na pele. Então, esse indivíduo vai ser albino. Logo, na população, vai ser fácil observar os tipos de classes fenotípicas. Por isso, o nome é variação descontínua. É do tipo sim, ou apresenta, por exemplo, a pigmentação, ou não apresenta a pigmentação, por exemplo. Então, aqui nós temos uma representação gráfica em que vocês observem aí, né, o fenótipo, o tipo selvagem, que é o considerado comum, ele aparece em maior frequência, como vocês podem estar observando aqui nesse gráfico. E nós também temos o fenótipo raro, que é considerado mutante. Ele aparece em menor frequência, pessoal. Então, isso caracteriza a variação descontínua, ok? Além disso, na distribuição descontínua, como nós também podemos falar, muitas vezes uma das classes fenotípicas agrupa a maior parte dos indivíduos, e esses são denominados selvagens, como nós vimos no slide anterior. São eles que apresentam um fenótipo mais comum, como por exemplo a pigmentação da pele normal, pessoal. E aqueles indivíduos com o fenótipo menos frequente, que seria um fenótipo raro, portanto, são chamados de mutantes, como nós também observamos no slide anterior. Além disso, pessoal, na distribuição descontínua, também conhecida como discreta, as classes fenotípicas formadas, elas são poucas e também facilmente identificadas,
como nós vimos no caso da pigmentação da pele. Aqui também nós podemos observar um outro gráfico que exemplifica essa situação. Então, na distribuição descontínua, nós geralmente podemos observar poucas classes fenotípicas. Nesse caso aqui você observa apenas 3 classes fenotípicas e a distribuição dela é semelhante a desse gráfico aqui, por exemplo, ok? Para ficar mais fácil a compreensão, vamos observar o fenótipo nessa espécie de vegetal, que é a Mirabilis jalapa, conhecida popularmente como planta maravilha, e que apresenta um caso de dominância incompleta, quando o heterozigoto, como vocês podem estar observando, apresenta um fenótipo intermediário em relação aos dos homozigotos. Então aí você pode observar que a proporção fenotípica é semelhante ao do gráfico, em que nós temos que 1/4 ou 1/4 dos indivíduos apresenta esse fenótipo de flores vermelhas, metade ou 2/4 apresenta o fenótipo flor rosa, como vocês podem estar observando aqui, né? E 1/4, né, apresenta o fenótipo de flor branca, pessoal, como vocês podem estar observando aqui. Então, é uma distribuição um pouco parecida com a do gráfico. Logo, o que é mais importante ser ressaltado aqui é que na distribuição descontínua, o número de classes fenotípicas formadas é um número reduzido, pessoal. São poucas classes fenotípicas. E geralmente é muito fácil diferenciar um fenótipo do outro, ok? Um outro exemplo é a cor da semente da ervilha estudada por Mendel, a Pisum sativum, que pode ser, no caso, a cor amarela ou verde, ou seja, 2 classes fenotípicas facilmente identificáveis. Nestes casos, os fatores ambientais não apresentam forte influência sobre o fenótipo, que é determinado basicamente pelo genótipo, pessoal. Variação contínua. Então, pessoal, diferente da variação descontínua, a variação contínua é produzida pela ação de um grande número de genes, geralmente 5 ou mais genes, por exemplo. Daí a herança desse tipo de variação ser chamada de poligênica. Lembrando que poli significa muitos, ok? E então ocorre grande influência do ambiente sobre esse fenótipo, pessoal. Então, aí nós temos um caso de herança multifatorial, porque vários fatores vão determinar o fenótipo, além do genótipo, naturalmente. Dessa forma, não existe uma relação direta entre o fenótipo e o genótipo nesse tipo de variação, pessoal. Além disso, na distribuição contínua, o número de classes fenotípicas é muito grande, o que é diferente da variação descontínua, que apresenta um número de classes fenotípicas menor. Então, dessa maneira, ficando difícil a identificação de cada uma delas, devido ao grande número, pessoal. Então, aqui nós temos uma representação gráfica para tentar exemplificar essa situação. Então, observe aqui uma distribuição contínua, no caso aqui, olha, em relação ao fenótipo, como vocês podem estar observando, distribuição contínua, e aqui a frequência, pessoal. Então, observe que nós vamos ter várias classes fenotípicas. Então, você tem uma classe aqui, outra aqui, e assim sucessivamente. De modo que também nós podemos ter o que? Uma expressividade mínima do caráter, como vocês podem observar aqui,
em um dos extremos do gráfico, e no outro extremo do gráfico nós também podemos ter uma expressividade máxima do caráter pessoal. E entre esses dois extremos podemos ter uma série de classes fenotípicas. Por isso nós falamos em distribuição contínua. Além disso, pessoal, eu posso citar para vocês um exemplo de distribuição, contínua, que seria a cor da pele na espécie humana. Nesse caso aqui, a cor da pele ela é resultante da ação de vários genes. Então, naturalmente, nós temos aí um caso de herança poligênica, que é característica da variação contínua, ok? E no caso da cor da pele, é uma relação entre esses genes sem dominância, ok? E esses genes, eles determinam a produção do pigmento melanina, que é o pigmento que possibilita, a cor da pele. E isso ocorre por efeito aditivo, ok? Então, como vocês podem observar, nós temos um caso de herança poligênica causada por efeito aditivo, que no caso aqui seria a cor da pele. Então, as pessoas apresentam vários tons de pele devido à ação de diferentes genes, pessoal. Tudo bem? E nesse caso aqui da cor da pele, seria um exemplo de dominância incompleta, porque nenhum dos genes tem dominância sobre o outro. Ou seja, quanto mais genes de uma determinada forma alélica o indivíduo apresentar, por exemplo, mais escuro será o seu tom de pele. Isso caracteriza o efeito aditivo. Então, considerando didaticamente, pessoal, 3 genes, ok? Que seriam esses genes aqui, olha, o Azão, o Bzão e o Czão, tranquilo? Uma pessoa com pele muito escura teria o genótipo desse tipo aqui, olha. O que nós conhecemos como efeito aditivo, porque teriam todos esses genes aqui, ó. Tudo bem? Nessas formas alélicas. Enquanto uma pessoa de pele muito clara teria essas outras cópias alélicas aqui. Logo, uma cor intermediária da pele seria observada em indivíduos com essa combinação de alelos. Note, portanto, que quanto mais cópias desses alelos aqui, olha, o indivíduo possuir, mais escura será a sua pele, pessoal. Aqui nós temos uma representação, tá? De diferentes fenótipos de acordo com a combinação de genes com efeito aditivo, tudo bem? Nesse caso aqui podemos observar um cruzamento simplificado entre indivíduos heterozigotos que podem gerar essas diferentes combinações alélicas. Então observe aqui que por efeito aditivo, nesse caso aqui, olha, se o indivíduo apresentar todas essas cópias alélicas aqui, ele vai ter um tom de pele bem mais escuro. E por outro lado, se ele apresentar essas cópias alélicas aqui, ele vai ter um tom de pele bem clara. Tudo bem? E entre esses dois extremos, nós temos uma série de outras classes fenotípicas, como vocês podem estar observando, dependendo da combinação dos alelos para formar o genótipo dos indivíduos. Então, a herança genética da cor da pele é estabelecida por vários genes, sendo considerada uma herança poligênica, pessoal. Isto é, em que se observa o efeito aditivo, de 2 ou mais genes sobre uma determinada característica única, ok? Norma de reação gênica. Então, pessoal,
A norma de reação gênica é o conjunto de fenótipos possíveis produzidos pelo mesmo genótipo. Observe só que coisa interessante. Isso pode acontecer devido às condições ambientais serem diferentes, pessoal. Então, um exemplo aqui seria o feijão carioca, cujo nome científico é Phaseolus vulgaris, como vocês podem estar aqui observando. Então, nós temos o seguinte fenótipo, que vocês podem observar, de acordo com esse genótipo aqui, pessoal. O alelo recessivo em dose dupla, como vocês podem estar observando aqui, condiciona a semente totalmente pigmentada, como vocês podem observar aqui na imagem. Entretanto, o alelo dominante, né, nesse caso aqui, olha, seria o Lzão, ele condiciona a presença de coloração variegada, que seria essa coloração aqui que vocês estão observando, com manchas irregulares. Então, observe que esses feijões aqui, eles apresentam, né, fenótipos diferentes, mas todos possuem o quê? O mesmo genótipo, pessoal. Então, isso aí é um caso de norma de reação gênica. Nós também podemos observar na genética algo muito interessante, que é sobre a penetrância gênica. Ela seria, pessoal, a porcentagem de indivíduos com determinado genótipo que expressam o fenótipo correspondente. Então, um exemplo aqui para vocês é a polidactilia. Do grego, polis, que significa muitos, e dactylos, pessoal, que significa dedos, ou seja, muitos dedos. Assim, a polidactilia é a presença de um dedo extranumerário próximo ao quinto dedo da mão ou do pé, como vocês podem estar observando aí nas imagens. E ela é condicionada por um alelo dominante com penetrância incompleta, pessoal. Então, como é que isso acontece? Você observa primeiramente, né, nas imagens, um indivíduo cuja mão, né, na imagem apresenta polidactilia. Então, observe aqui a radiografia mostrando que o dedo extra apresenta uma estrutura semelhante aos dos outros dedos, ok? E a presença de polidactilia é um caso aí de penetrância gênica. Por quê, pessoal? Em algumas populações, 64,9% das pessoas que possuem esse alelo dominante é que manifestam o fenótipo, né, de ter aí, por exemplo, um dedo extra, ok? Sendo que esse é o valor da penetrância do alelo dominante. Então, nós temos aqui, olha, 64,9%. Por isso que nós falamos que a penetrância gênica é a porcentagem de indivíduos, pessoal. Então, aqui nós temos que para a polidactilia, ela apresenta, né, essa porcentagem de penetrância entre os indivíduos, né, que apresentam um alelo dominante para esse fenótipo, ok? E as demais pessoas, no caso aí cerca de 35,1%, né, que também possuem um alelo dominante para a polidactilia, não manifestam esse fenótipo, ou seja, elas têm um número normal de dedos, pessoal. Expressividade gênica variável. Ela ocorre, pessoal, quando o mesmo tipo de alelo expressa-se de maneira diferente nos seus diversos portadores. Então, isso é bem interessante. Então, um exemplo aqui é a presença de manchas na pele dos mamíferos, pessoal. Nesse caso aqui, pessoal, da imagem, como vocês observam aí, né, essa variação nas cores da pelagem
dos cães, vocês podem observar que é um exemplo de expressividade gênica variável. Então, nós temos o seguinte, que o alelo recessivo, o Szinho, nos homozigotos produz pelagem variegada, que nesse caso aqui, como vocês podem estar observando, né, que é um indivíduo homozigoto, tem duas cópias desse alelo recessivo, que seria o Szinho. Então, observe que o indivíduo apresentando esse genótipo pode ter diferentes possibilidades de fenótipos distintos, pessoal, mesmo tendo o mesmo genótipo, ok? Então, isso nós chamamos de pelagem variegada, ou seja, áreas com e sem pigmento, gerando manchas, como vocês podem observar aí nessa imagem. E o alelo dominante, que seria o Szão, né, condiciona a pelagem homogênea sem manchas, ok? Então, muito obrigado pela atenção.